Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também confira o nosso site futura.org.br para você saber tudo sobre a nossa programação. E a voz é um instrumento fundamental para qualquer pessoa se comunicar. Ela é uma marca da personalidade, varia de acordo com o sexo, com a idade, com o estado emocional, com a intenção do que será dito e também, é claro, com a profissão de cada um. Alguns trabalhadores acabam sofrendo mais com as alterações na fala. Atendentes de telemarketing, vendedores, cantores, jornalistas e profissionais da educação estão aí entre os mais afetados. Uma pesquisa realizada em 2010 pelo Sindicato dos Professores de São Paulo, em parceria com o Centro de Estudos da Voz, revelou que 63% dos professores já sofreram de alguma alteração vocal, em comparação com apenas 35% da população em geral. Após uma série de audiências públicas ao longo de todo o ano de 2014, foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados um projeto de lei de número 1128 que dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Saúde Vocal do professor da rede pública de ensino. Entramos em contato e o Conselho Federal de Fonoaudiologia informou que a Comissão de Assuntos Parlamentares acompanha diariamente o andamento na CCJ e que falta aí fechar o relatório para que o projeto seja colocado em pauta. E frente a isso também, na próxima semana, dia 16 de abril, marca a comemoração do Dia Mundial da Voz. Então, no programa de hoje, vamos discutir como todos nós podemos tentar cuidar melhor da saúde da nossa fala. Então, para você em casa participar, fique ligado que eu recebo hoje aqui no estúdio a Gisele Vairo, que é fonoaudióloga. Gisele, bem-vinda à Conexão, tudo bem com você? Obrigada, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Também conosco aqui no estúdio está a Patrícia de Miranda, que é professora de jornalismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Patrícia, bem-vinda. Obrigada. Também conosco no estúdio está a Andréa Campagnolo, que é médica otorrinolaringologista. Tudo bem, Andréa? Bem-vinda. Boa tarde, obrigada Boa tarde. pelo convite. E você em casa, como eu disse, também é nosso convidado e aproveite aí para tirar as suas dúvidas e participar do nosso programa. Mande a sua mensagem para a gente pelas redes sociais. Você já sabe que tem canais diretos de comunicação conosco aqui no estúdio. Mostro para você aí o nosso facebook.com/canal Futura Oficial. O espaço para você deixar registrada aí a sua questão ou ainda pelo Twitter. Marque a sua pergunta aí com o perfil @canal Futura. Já tem perguntas chegando, então não perca tempo. Ou ainda, ligue para a gente no 0 Operadora 21 2273 5020, os números que estão na tela para você, desde já mandar o seu recado. Mais uma vez, bem-vindas as três ao Conexão. Como eu disse aqui no comecinho, uma pesquisa lá de 2010 feita pelo Sindicato dos Professores de São Paulo mostrava aí que mais de 60% deles já tinham tido algum problema de voz. Estou aqui ao meu lado com a Patrícia, que é a professora que está vivendo nesse momento um momento de crise com a voz, Patrícia. Pois é, eu estou desde quinta-feira sem o meu instrumento de trabalho, né, que é a voz. A gente eventualmente tem que suspender a aula, enfim. Mas é muito desconfortável, né, não poder botar a plenos pulmões o que a gente tem a dizer. Né? Você passa normalmente quantas horas por dia falando durante as aulas? Muitas horas. Eu acho que umas, 6, 10 horas por dia falando. Eventualmente mais ou menos, dependendo do dia, mas são muitas horas de aula. E aí, com isso, acaba desgastando bastante, né, o seu principal instrumento de trabalho. Dependendo se você está falando para uma turma, se você está falando para uma pessoa só, enfim. Isso varia, inclusive, a extensão da voz que você vai usar, né, a potência de voz que você está usando. Mas é uso, de qualquer maneira, é uso de voz. Bom, se a gente parar para pensar, né, na questão física mesmo, se formos correr aí por 10 horas, o corpo vai sentir um cansaço, as pernas, os pés, os joelhos vão gritar aí, você vai sentir uma dor, um incômodo. Com a voz não é diferente, né, Gisele? 10 horas falando sem parar, com certeza vai causar um estresse maior nessa região. Com certeza. A voz, ela é produzida pelas pregas vocais, que é um tecido muscular, flexível, e ele depende também de todo um treinamento, de todo um cuidado, de que a gente chama de higiene vocal, de toda, né, um aparato de saúde vocal. E a saúde não é só quando a gente encontra, né, num momento mais, vamos dizer, debilitado como o da Patrícia, mas em qualquer momento da vida, quem tem voz tem o que falar.
Então, a gente deve cuidar dessa voz de uma maneira preventiva e principalmente, né, no dia a dia, com pequenas ações, hábitos simples que você pode incorporar no dia a dia e que vai fazer diferença, né, no seu trabalho vocal, porque a gente é social e vive numa sociedade que se comunica, e se comunica pela voz. Sem dúvida. Agora, Andréia, essa questão do físico, né, do não cuidado, como a Gisele apresenta, né, é uma parte do corpo que você tem que ter alguns cuidados e muita gente acaba desgastando demais, não faz o cuidado, não faz a manutenção ou não vai até um especialista. Isso pode acabar provocando algum dano até irreversível, se você desgasta demais a sua voz e nunca para dar um cuidado, uma atenção especial a ela. É verdade, Cristiano. A maioria dos problemas poderiam ser evitados se houvesse uma prevenção, que eu acho que é o mais importante, até porque, como a Gisele falou, a voz ela é produzida pelas cordas vocais, que é basicamente um músculo coberto de uma mucosa, e esse músculo e essa mucosa tem cuidados específicos. A musculatura ela deve ser, como você falou antes, fez uma analogia interessante de um físico, um corredor, um atleta cuida da sua musculatura, tem realmente muito cuidado, tem um treinador, faz os exercícios. A mesma coisa é necessário para as cordas vocais, dependendo muito do quanto a pessoa usa essa corda vocal. Então, no caso de um profissional que fala muitas horas sem parar, precisa ter de voz um cuidado tem que especial. ter um cuidado muito especial, muito mais do que uma pessoa que não usa muito a voz, né? Até porque muitas lesões podem causar danos nas cordas vocais que são irreversíveis. E eles podem ser prevenidos se for assim diagnosticado no momento inicial, se for prevenido, principalmente. Quero saber da Patrícia, então, já que estamos falando de cuidados. Patrícia já me olhou aqui com uma cara. Você toma esses cuidados, Patrícia? Você que trabalha como professora há quanto tempo? Nossa, eu sou professora desde 86, 84. E nesse tempo todo, quais os seus cuidados com a voz? Acho que nenhum. Acho que professor, não sei, a impressão que eu tenho é que não há muito uma preocupação. Ali a gente estava vendo uma postura de tentar colocar isso como uma prática no Esse universo projeto de dos lei que professores, eu discuti aqui, na verdade, está aí para ser aprovado, quem sabe se torna uma lei efetivamente. Assim, cantores, né, lidam com a voz, locutores lidam com a voz, jornalistas lidam com a voz, mas eu acho que o professor não se coloca como um profissional que depende tanto assim da voz ou que esteja usando a voz de uma forma exagerada ou talvez inadequada, que precise de um tratamento ou que seja alguma coisa que você tenha que se cuidar, preparar, fazer um exercício, fazer um aquecimento, alguma coisa assim. Outro dia eu estava com uma professora amiga minha e ela dizendo que a sorte dela é que ela veio do teatro, então que ela tinha todo um preparo, um cuidado com a voz para o teatro, né, um treinamento, e que aquilo ajudou ela a colocar a voz na hora da fala, na hora das aulas. Então ela passa pelo processo de uma forma mais tranquila, sem machucar tanto, né? Segundo essa pesquisa do Sindicato dos Professores de São Paulo, que eu citei aqui no começo do programa, 92% dos professores reclamam de cansaço vocal e mais de 80% de rouquidão e de dificuldade para projetar a voz. A gente pensando aqui em relação ao que todos nós temos em comum, que é o poder da fala, né, de poder nos comunicarmos pela voz. A Patrícia citou os atores. De certa forma, a gente se admira às vezes, né, Andréia e Gisele, quando um ator consegue projetar aquela voz de forma muito ampla num teatro, sem um microfone. E agora você pensa, como é que eu não consigo? Na verdade, o poder todos nós temos. Alguns têm um pouco mais de trabalho ali, de mais técnica para isso, Gisele? Sim, com certeza. A técnica, ela é fundamental no trabalho de quem, né, usa a voz profissionalmente. E quem é o profissional que lida com essa técnica é o fonoaudiólogo. E faz promoção da saúde vocal, prevenção, mas faz também a habilitação, o aperfeiçoamento. Pode ter algum tipo de patologia, laríngea ou não, que a gente vai reabilitar, e se não tiver, a gente vai fazer o aperfeiçoamento, vai trabalhar com essa, vamos dizer, caixa, né, de ressonância que já veio geneticamente determinada para alcançar um resultado cada vez mais promissor em termos de projeção, de articulação, de dicção, né, que faz toda a diferença
num trabalho vocal, né, num teatro, num cinema. Quantas vezes a gente vai e reclama, né, do som, da questão da fala projetada e que a gente não entende, da inteligibilidade dessa fala. Tudo isso é um trabalho de respiração, um trabalho de projeção, de articulação, que é feito pelo fonoaudiólogo. Muito bem. A gente tem várias perguntas chegando já para a gente aqui pelas redes sociais, pelo telefone. Mande a sua também para o Facebook, para o Twitter ou para o nosso número que vai aparecer na tela daqui a pouquinho para você. Tem a pergunta do Rodrigo, Andréia, que ele quer saber o que provoca os tão famosos calos nas cordas vocais. Então, os calos são muito famosos mesmo, e eles provocam muita rouquidão. O que causa isso, geralmente, é o abuso vocal e a falta de cuidado. Falta de higiene vocal, que é normalmente feito por muita hidratação, um trabalho fonoaudiólogo junto, que vai ensinar uma técnica, um fortalecimento da musculatura vocal e, no caso, um excesso de abuso. A pessoa fala e não lembra de sequer assim, respirar, muitas vezes. A respiração dizem que é o fundamental para cuidar bem da voz, é isso mesmo, Andréia e Gisele? Quem pode responder essa? É fundamental, sim, porque faz parte, né, de um relaxamento. Ao mesmo tempo, você tem que ter um tônus importante, mas também tem que saber a hora de relaxar. A respiração faz isso. Então, acho que é fundamental na técnica de falar, né, técnica de usar a voz, a respiração também. Como eu disse aqui também no comecinho do programa, a questão do sentimento, do que você está passando naquela hora, isso tudo acaba passando e sendo registrado na sua fala. Queria ouvir de você, Gisele, em relação a essa questão da voz, da respiração, de como a gente consegue aí passar tantas nuances, né, dependendo da forma como se expressa. A voz é uma identidade, né? Cada um de nós tem a sua voz e a gente pode fazer uma variação incrível, vide Chico Anísio, né? E todas elas dentro de um padrão vocal, sem esforço, né? Impostado, com projeção. Então, isso é um trabalho de voz, um trabalho vocal. E quando a Andréia chama a atenção, quer dizer, o nódulo, ele é o que a gente encontra de mais comum. E é um endurecimento mesmo, num ponto de atrito maior pelo abuso, né? Pelo esforço vocal. Então, se eu não penso que eu tenho ar para falar, como vai se dar essa minha comunicação? Então, eu tenho que ter ar até o final da minha fala. Senão, esse jogo, esse equilíbrio de musculatura, de tensão e relaxamento de todo o trato laríngeo, ele vai ficar comprometido. Então, eu vou fazer esforço, eu vou fazer tensão em cima de tensão, não vou ter pausa respiratória, não vou ter reabastecimento, não vou ter capacidade respiratória suficiente, e aí eu vou fazer o esforço. E fazendo o esforço, eu vou fazendo aquele atrito naquela região que vai endurecer e vai formar o famoso nódulo ou calo vocal. O tal do calo, que é uma das mais populares, né, doenças. É popular e, na verdade, se não for tratado também, você pode causar alguns danos irreversíveis aí para a sua voz, né? Se não for bem tratado, bem cuidado. Agora, Patrícia, a gente está falando tanto de cuidados aqui, de pausa, de respiração. Você tem essa consciência na hora da aula? Como é que é para você no dia a dia? Não, eu acho que a gente sente, talvez até naturalmente, que por mais que exista uma pressa, uma urgência para falar algumas coisas, o próprio discurso tem que estar cercado de pausas para a comunicação, quase que dar um tempo, não só para a gente respirar, mas para outra pessoa também processar o que você falou. Acompanhar o que você está dizendo. Então, eu acho que na sala de aula não dá para você sair despejando palavras uma atrás da outra sem dar um tempo, não só para mim, né, para o professor poder falar e respirar e tomar fôlego e até processar o raciocínio para continuar, mas também para o aluno poder conseguir captar o que você está dizendo, né? Porque senão vai nessa avalanche e é só, assim como o papagaio vai falando, o ouvido vai captando, mas não vai processando não vai assimilando, nada, não vai entendendo assimilando aquilo tudo. A Amanda Souza pergunta aqui pelo Facebook, obrigado, Amanda, pela participação, se o profissional da voz deve fazer um tratamento com fonoaudiólogo constantemente. Gisele.
Eu acho que, como eu estou defendendo, a fonoaudiologia trabalha com a promoção da saúde vocal, com a prevenção, quer dizer, teria que ter orientação, aperfeiçoamento e o profissional da voz buscar conhecer melhor esse aparelho fonador, esses seus recursos respiratórios, a postura corporal, esses pontos de tensão, de relaxamento, para poder saber se colocar na sua função de professor, de telemarketing, do uso profissional da voz. A gente está falando aqui sobre esses problemas tão comuns. Existe um grupo de questões que você colocaria como essas são as principais questões que as pessoas fazem errado na hora de falar, de projetar a voz? Sim, a gente tem alguns elementos que prejudicam muito a voz e que deveriam ser evitados. Por exemplo? Cigarro e álcool, primeiros da lista. Né, agridem as pregas vocais, fazem o ressecamento, fazem toda uma alteração de mucosa e de estrutura ali. Então, são precursores até de doenças piores a nível de laringe. O que mais que a gente tem que evitar? Líquidos muito quentes ou exageradamente gelados. A hidratação é importantíssima como higiene vocal. A gente deve tomar 2 litros de água, no mínimo, por dia, porque tem que hidratar todo o corpo, inclusive a mucosa laríngea, e essa água tem que ser ou temperatura ambiente ou fresca. Então, é um problema tanto do verão como do inverno, né? No inverno você vai tomar um café, um chá muito quente, um chocolate muito quente, e no verão, seja água, algum outro tipo de líquido muito gelado, que pode prejudicar. E você acaba fazendo a vasoconstricção, e aí você vai falar com aquela musculatura já alterada. E aí você acaba fazendo algum tipo de abuso ou de esforço. Então, ar-condicionado, né, muito gelado, choques térmicos, essas coisas têm que ser evitadas para poder você preservar uma saúde da parte, né, vocal. Agora, tem uma velha máxima de que comer maçã ajuda a saúde da voz, isso é verdade? A maçã é adstringente, então ela faz uma limpeza, né, na região e ela realmente tem já esse poder comprovado, diferentemente de outras coisas que a gente escuta como própolis, gengibre, que ainda não tem estudos que podem afirmar, né, com certeza que fazem um efeito. O própolis não, porque também é tido como senso comum que o própolis faz bem para a voz. Gengibre, própolis né? A gente usa própolis. Tem sentido alguma melhora, Patrícia? Eu acordo de madrugada tossindo, então eu estou com um spray de própolis do lado da minha cama, assim, eu acho que dormindo, eu passo aquilo na tentativa de melhorar. E mel, muitas vezes o próprio mel puro. O mel eu sinto mais até que acalme. Aquela sensação de alguma coisa mais viscosa, né, que entra e que parece que dá uma hidratada melhor. O própolis eu uso mais como crença, mas eu não sei se eu consigo perceber, nesse caso especificamente da voz, uma melhora não. Eu acho que o mel ainda me funciona melhor. Mel é bom? E aquela receitinha da vovó de mel com limão, isso ajuda também? Tudo isso, na verdade, são crenças. Isso não existe nada de comprovação. E é claro que mal não vai fazer. Agora, pode ter um malefício no sentido de que você, muitas vezes, usando gengibre, pastilha, coisas que anestesiem, esses menta, drops também, drops de menta, anestesia a sua corda vocal. E isso pode até ser pior, no sentido que você perde aquela sensação de, por exemplo, a tosse tem um mecanismo de defesa. Então, você anestesia, ceda a tosse e você perde um pouco a noção e abusa. Então, assim... Você acha que passou o problema, que está anestesiado? Você acha que passou o problema, começa a abusar, mas é que você não está sentindo que a sua corda vocal está machucada, que a sua garganta está machucada, mas você anestesiou, então você não está sentindo e começa a abusar, acha que está melhor. Então, assim, pode ser até pior. Sem contar que menta, coisas, por exemplo, café, um café quente, a gente tem uma sensação de que às vezes dá uma melhora, mas pelo contrário, pode piorar, porque resseca. Aí você tem um ressecamento, você tem formação de muco, você aumenta a tosse e você vai ter mais inflamação. Muito bem. Então, essas coisas podem ter pode não fazer mal. No caso, um limão, mas também assim, não tem nada se comprovado de que faz, mas pode ter um efeito secundário aí, que é a pessoa não perceber que está
abusando. Então, se passar um tempo e o problema persistir, sem dúvida, você deve ir procurar um especialista da voz, um fonoaudiólogo, um médico otorrino, para ver, de fato, se você não está com um problema um pouco mais sério, né? Que depois você pode aí acabar se prejudicando, seja profissional da voz ou não. Eu tenho uma pergunta aqui da Maiara pelo Twitter, que ela quer saber como prevenir e tratar a rouquidão. E aí, Gisele? Rouquidão é um sintoma, né? É um sinal de que alguma coisa está acontecendo no trato vocal. Se essa rouquidão persistir por mais de 2 semanas, fazendo uso, né, dessas coisas todas que a gente já falou, ela tem que ser avaliada. E a primeira pessoa que vai avaliar é o otorrino, mesmo através de exames específicos, para poder levantar. Porque pode ser um problema de motricidade da prega vocal, pode ser um problema ligado a essa relaxação com tensão de musculatura, pode ser um problema de esforço, de abuso vocal. A gente tem rouquidão infantil, a disfonia infantil, ela é muito grande em número hoje, por conta da cultura do grito mesmo. Você vai ao aniversário não só infantil... as crianças, muitas vezes elas aprendem a falar ou falar muito alto por conta dos pais, né? Aquela velha imagem da mãe que grita com o filho e a criança vai reproduzir isso também. É reprodução e é querer ganhar no grito também, né? Tem às vezes vários irmãos, tem a questão de estar ainda querendo ser o centro das atenções. Então tudo isso a voz entra como instrumento e acaba também tendo casos de nódulos infantis muito grande em número por conta dessa questão. Então a gente deve orientar também a questão na criança, não só no adulto. Agora, partindo dessa avaliação, desse diagnóstico, dessa rouquidão, você vai fazer, né, a habilitação, o aperfeiçoamento, a forma de usar, de projetar essa voz, de respirar, ou vai fazer a reabilitação se tiver caso de patologia. Então a gente tem que discriminar. Patrícia, como mãe, você grita muito? Eu acho que eu já passei dessa fase. Já gritou mais? As minhas filhas já estão maiores, acho que eu não ganho nada no grito mais. Mas eu acho que sim, acho que toda mãe, de uma certa maneira, mas acaba, porque as crianças falam muito, estão gritando, estão brincando, e você... É complicado você chegar num ambiente em que já tem um barulho, né? Então, muitas vezes você acaba levada a usar o grito ou a voz mais elevada. Era o que a gente estava falando, inclusive, com sala de aula, porque a sala de aula tem um murmurinho, tem um burburinho dos alunos, tem o barulho do ar-condicionado. A minha sala, por exemplo, tem 2 aparelhos de ar-condicionado bastante ruidosos. Então, só eles já me causam um esforço de poder falar sobre o barulho deles. Né? Mas acho que mães em si, toda mãe eu acho que tem um problema de voz em algum momento, porque fala muito. Né? Eu vou deixar registrado aqui para você em casa 2 sites agora para você seguir acompanhando notícias em relação à saúde da voz. Primeiramente, o Conselho Federal de Fonoaudiologia. Nesse site que você pode acompanhar, inclusive, as novidades aí em relação à lei que eu citei no começo do programa, que deve instituir aí um projeto que cuide um pouco mais da saúde da voz dos professores de escolas públicas. Então, o site é fonoaudiologia.org.br. E tem também o outro site, que é o do Dia Mundial da Voz, como eu disse, comemorado no 16 de abril, proposto aí desde 2002, então você pode saber mais aí sobre cuidados com a voz. Inclusive, vou deixar esse recado para Marcela, aqui do Rio de Janeiro, que está contando para mim aqui que ela tem 21 anos, está terminando a licenciatura, vai ser professora e quer saber como se prevenir e cuidar da voz desde já. A gente tem aí menos de um minutinho, eu quero ouvir então um recado da Gisele para ela, para todos os educadores, para quem quer cuidar um pouco mais da voz. Gisele, começa-se por onde? Pela respiração, pela postura corporal, pela alimentação, pelo sono, por tudo que é saúde geral, para chegar na saúde vocal. Muito bem. Então, cuidando bem do corpo como um todo, você vai cuidar bem da voz. E cuidando também da parte de relaxamento mental, do estresse, porque o estresse também causa uma ansiedade que acaba prejudicando a respiração e prejudica a tensão e a projeção da voz. Agora, todo professor deve buscar uma orientação a respeito do seu tipo de voz, da sua respiração,
da sua projeção, ressonância, para poder aproveitar ao máximo todos esses fatores em sala de aula e fora dela. Muito bem, para curtir bem a vida e podendo ter uma boa voz. Por agora, o nosso tempo já está estourado, então meninas, muito obrigado pela presença hoje no Conexão Futura. Foi um prazer conversar com vocês.